É uma final que são dois times que podem fazer história, porque o Atlético Mineiro pode também igualar o número de títulos do seu maior rival, né, que é o Cruzeiro, e que firma aí uma hegemonia do futebol brasileiro na América do Sul, né? Por quê? Porque é o país que tem mais dinheiro. Por que o futebol brasileiro está tão hegemônico? Porque os clubes do Brasil têm muito mais dinheiro. Foi aí que o Mauro falou. Nisso, só o River se equipara com os clubes brasileiros em termos de dinheiro, de gasto, de contratação. E aí, os clubes brasileiros conseguem aí ter essa hegemonia, tá? Segundo o UOL, o futebol brasileiro possui atualmente a maior hegemonia dos torneios de Liga dos Campeões Continentais do planeta inteiro, hein? Do planeta inteiro. Desde 2020, foram 56 mata-matas entre uma equipe brasileira e um time de outra nação sul-americana. Os brasileiros avançaram 44 vezes, 78,5% de aproveitamento. Nem mesmo no México e na Nova Zelândia, que costumam dominar o futebol dos seus continentes, vivem hoje uma situação de controle tão gritante como no futebol brasileiro. É o que a gente fala sempre, né? Que hoje os times brasileiros têm uma hegemonia absurda. Ô Mauro, os argentinos ainda têm mais títulos de Libertadores, mas está quase empatando, não é? Assim vai ser uma questão de tempo, né? A diferença porque eu acho que é pouco. Eu acho que são 2 ou 3 títulos a mais de argentinos. Eu vou até pedir de cabeça quantos são. O fato é que é uma questão de tempo. A diferença financeira é muito grande. Isso é no mundo inteiro, gente. Se você olhar na Europa, quem consegue chegar na final da Champions League? O Borussia Dortmund conseguiu uma proeza, que foi chegar na final do ano passado, uma espécie de Penharol, até a cor é igual. Foi uma proeza chegar na final, com investimentos muito menores. Isso não é normal, mas perdeu. Mas perdeu. Quer dizer, é muito difícil você competir no futebol hoje sem grana. Os grandes jogadores custam muito dinheiro, é muito caro e é evidente. Você vê, por que o Atlético e o Botafogo estão aí? Clubes super endividados. Porque eles têm ali os seus donos, são SAFs, são empresas, né? E os caras vão lá e colocam o dinheiro, contratam jogadores que os clubes por si só, na receita que eles geram naturalmente, não conseguiria bancar. Não teria a menor condição. O Botafogo jamais teria condições. É só olhar a receita do clube e quanto que custa um jogador desses como Almada. Teria a menor chance. Então é uma situação peculiar, atípica, que esses clubes vivem. E não tem ainda esse fenômeno das SAFs, ainda engatinha na Argentina, com forte rejeição, tá? Das torcidas. Os caras não gostam da ideia. O Talheres é o time mais, digamos assim, sua diretoria, mais próximo de caminhar nessa direção. O Estudiantes, né? O Verón está brigando muito para ter aporte financeiro. O Estudiantes também, mas os clubes rejeitam isso. A torcida do Racing já fez manifestações contra a SAD, lá seria a SAD, como em Portugal, a sigla, não SAF, antes até que se falasse nisso, por exemplo. Aqui não. Tem uma diferença muito importante. Eu estava conversando com o Rafael Sibila, que é repórter lá da Globo, lá em Buenos Aires, quando estive lá agora recentemente, e ele falou uma coisa muito interessante. A diferença do clube de futebol na Argentina para o Brasil, com relação à comunidade, ao que ele representa. Primeiro, todos os clubes têm uma torcida, né? O Lanús, que ontem foi eliminado essa história curiosa. O Lanús foi eliminado pelo Cruzeiro ontem. O Racing joga hoje com o Corinthians. Os torcedores do Racing estavam com a seguinte preocupação. Nós vamos jogar na quinta-feira. Se o Lanús se classificar, a gente não vai conseguir comprar passagem para Assunção, para a final. Eles vão comprar todas as passagens. Não vai ter voo para Assunção para a torcida do Racing. E se você comprar antes, vai zicar. Então, eles adoraram que o Cruzeiro ganhou, porque agora, se o Racing passar pelo Corinthians, eles vão ter condições de comprar passagem de Buenos Aires, ou de qualquer ponto da Argentina, claro, a torcida está espalhada pelo país, até o Paraguai. Porque o Lanús compraria todas as passagens. O Colón de Santa Fé levou 45 mil pessoas na final de Sul-Americana contra o Del Valle, lá em Assunção. O Colón de Santa Fé, que está na segunda divisão. Os times têm uma relação com a comunidade, é uma coisa diferente. Então, assim, as pessoas não toleram muito a ideia de que alguém vai comprar o clube e vai ser o dono do seu clube. É mais como os times ingleses, né? Hoje, os ingleses até... Não, eles têm donos lá, aceitam isso. De bairro, assim. A questão de bairro, sim, é uma influência inglesa, muito clara. O futebol argentino, apesar do ódio que existe entre os países, guerra e tudo mais, ele tem muita influência. Até os nomes dos times, né? Você pega Racing Clube, vem do inglês, River Plate, Boca Júnior, Argentino Júnior,
News Old Boys. News Old Boys são os garotos do velho News. Quer dizer, são vários nomes ingleses. Então, isso é uma origem muito, muito clara. Então, a relação é diferente. Então, eu acho até que para que os argentinos tenham times assim, bancados por donos, como acontece com o Atlético e o Botafogo, os 2 finalistas, e outros clubes aqui no Brasil, não digo que não vai acontecer, porque existem realmente, como o Flávio lembrou, Estudiantes, e tem o Talheres também já mais simpáticos à ideia. Há uma resistência muito grande, como tem na Alemanha. Na Alemanha, o Red Bull, que lá é RB, né? RB Leipzig, não pode ter o nome da Red Bull, ele é detestado por todos os times, e o Klopp agora virou diretor esportivo do Red Bull, e as torcidas estão, especialmente a do Borussia Dortmund, estão revoltadas com ele. Porque acham que ele se vendeu a uma empresa, ao sistema que comprou um clube. Porque na Alemanha não tem isso também, não tem dono de clube. A Alemanha é a maior economia da Europa. Poderia ter os times mais fortes tranquilamente. Tem um campeonato com média de público altíssima, sempre casa cheia. E por que não são tão fortes os times? Porque existem regras que impedem que alguém compre um clube. E a sociedade, no caso os torcedores, repelem essa ideia. Então tem diferenças aí entre o Brasil. O brasileiro, gente, ele não se preocupa com mais nada. O brasileiro quer ganhar, ele não se preocupa com outra relação que ele tenha com o clube. É difícil explicar isso. Tá? Não estou dizendo que é certo, que é errado, cada um que pensa o que bem entender. Mas para um brasileiro é muito difícil entender a torcida do Peñarol ontem eliminado cantando minutos depois do jogo. O uruguaio, ele faz questão de mostrar amor ao clube. Ele tem orgulho disso. Tipo, perdemos de 5-0. Nosso time é pior do que o do Botafogo. Nós não temos um estrangeiro botando milhões aqui, contratando jogadores caríssimos, mas nós conseguimos meter 3-1 dos caras aqui, ganhamos com um jogador a menos durante um bom tempo. Então isso deixa os caras orgulhosos. Nós eliminamos o Flamengo, o time mais caro do continente. Então os caras estão orgulhosos. Tem 2 coisas aí do Peñarol. Uma, aqueles imbecis que fizeram tudo que fizeram no Rio, que estão presos. Outra é a torcida em si. A torcida é outra coisa. Uma torcida enorme e apaixonada. É uma demonstração de amor, de orgulho do clube. Eu amo o clube, que se dane o resto. Ah, mas não ganhou. Tudo bem, eu vou continuar amando esse clube, eu vou continuar seguindo, acompanhando, e estou orgulhoso da campanha. Fomos longe demais. Antes de começar a Libertadores, nenhum torcedor do Peñarol imaginava chegar tão longe. Então os caras conseguem ter... É uma outra relação. É uma relação diferente. Eu sempre cito a Fórmula 1 como exemplo, né? A Fórmula 1 bombava de audiência quando tinha Piquet, antes o Emerson e depois o Senna, principalmente. Quando o Senna morre, depois outros brasileiros não conseguem destacar, o que acontece com a Fórmula 1? Ela cai o interesse. Hoje quem acompanha a Fórmula 1 é o fã do automobilismo, que é uma minoria. Eu lembro de uma ocasião, eu estava num hotel, aí eu fui assistir um domingo de manhã uma corrida, e o Senna corria. Isso em 1990 e bolinha, o final dos anos 80, eu não me recordo exatamente o ano, mas enfim. E aí o pessoal tinha uma sala, uma televisão grande, na época não havia essas telas de plasma, de LCD, essas coisas todas, né? Aquela televisão tubão, grandona. E o pessoal foi lá assistir, né? Corrida de manhã, eu fui lá ver, parei lá para ver. Aí o Senna quebrou, o carro do Senna quebrou. Automaticamente as pessoas começaram a ir embora. Tinha uns 30 ou 40, uma sala grande, tipo uma salinha de cinema. Ficamos uns 3, vendo a premiação, quem ganhou no final. Uns 3, eu mais uns 3. Todo mundo saiu. Ah, o brasileiro não vai ganhar, não me interessa mais. É uma relação diferente. Como o Guga. O brasileiro nem liga para tênis, mas quando tinha o Guga, todo mundo queria saber de tênis, queria assistir, parava para ver. É diferente a relação, acho muito... Acho que isso deve impedir que haja uma transformação no futebol argentino, que seria o mais próximo de chegar perto do Brasil, com times reforçados, com SAD, no caso o SAF aqui no Brasil, porque vai ter uma resistência lá. Esses times mais, digamos assim, simpáticos à ideia, talvez se fortaleçam. Se o Verón conseguir viabilizar, o Estudiantes amanhã pode começar a contratar jogadores muito caros e ter um time forte. Muito dinheiro, muito dinheiro. Então tem essa questão. Mas aqui no Brasil é outra relação, é uma situação diferente. Enquanto não tiverem grana, não vão competir, vão perder. Isso não é coincidência, gente. A exceção aí de campeão da Libertadores, de finalista, foi do ano passado. O Fluminense, que não tem não tem a grana do Palmeiras, a grana do Flamengo, nem tem donos de SAF, não é uma SAF, tem uma dívida grande, inclusive, mas que conseguiu ali furar essa bolha. E o próprio Boca, né? Que é o único não brasileiro finalista desde 2019. Né? No caso de 19 foi a última vez, né, que foi o River Plate contra o Flamengo. E de 20 para cá, só brasileiros finalistas, exceção do Boca no ano passado. E mesmo assim, aos trancos e barrancos, ganhando nos pênaltis, foi avançando, e sem esse investimento todo que tem o próprio River Plate esse ano. A final do ano passado foi um negócio bem atípico mesmo. Porque o Fluminense não era como o Botafogo. O Fluminense não tem jogador de 20 milhões de dólares, de euros. Entendeu? Nem tem o suporte que o Atlético Mineiro tem lá com
os jogadores que o Galo possui e contratou e tudo mais, né? Embora não tenha feito pagamento de multas tão elevadas quanto o Botafogo. Então, eu acho que a tendência, Thiago, é aproximar e até ultrapassar. Nada de novo acontecer. Só antes de você pegar a palavra, são 2 títulos mesmo, como eu tinha falado. Eu lembro que eu tinha visto isso. 25-23. Os argentinos têm 25, os brasileiros 23. Ou seja, vai ficar 25-24. Porque esse ano já é um brasileiro. Só vai ter um título a mais argentino agora. Ou seja, provavelmente em poucos anos o Brasil vai ser o país com mais títulos de Libertadores. Se você pegar aí a conta, vamos falar. Santos 3, São Paulo 3, Palmeiras 3, Corinthians 1. Aqui já tem 10. Né? No Rio, Flamengo 3, Vasco 1, Fluminense 1. Já dá 15. O Grêmio tem quanto, Malta? 3 ou 2? O Grêmio tem 3. Né? 3, já dá 18, né, Flávio? Isso. 1 do Inter, 19. Inter tem 2. 2? O Inter 2, 20. E aí tem Atlético Mineiro que tem 1, 21. E o Cruzeiro tem 2, 23. 23 é 23, é isso? É 23. São 11 campeões brasileiros. 11. Só que não tem o Botafogo. Dos times de mais 12, nome, né? sim. O Kaique me mandou aqui, em 2009, tá? Quando o Estudiantes venceu o Cruzeiro na final, eram 22 títulos dos argentinos contra 13 dos brasileiros. Ou seja, eram 9 títulos a mais. A partir dali, começou a hegemonia brasileira com 4 títulos seguidos, né? Inter, Santos, Corinthians e Atlético Mineiro. E aí agora, que ainda teve uma época aí do Boca Juniors ainda, do River. Agora a hegemonia é ainda maior, gente. Como disse o Mauro, o Boca foi o único time de fora do Brasil finalista desde 2019. E eu acho que também fora da casinha ali foi o Atlético Paranaense, né, Mauro? Que poucos esperavam, que chegou na final também contra o Flamengo ali em 2022. Sim. Que chegou na final da Libertadores em Guayaquil lá com o Flamengo. Mas você vê, tudo título brasileiro. Porque os times brasileiros, eles hoje têm mais dinheiro. E é aquilo, né? Antes das SAFs chegarem na Argentina. É bom os times brasileiros aproveitarem bastante. Porque a SAF vai chegar na Argentina. O Mauro disse que tem resistência. Só que eu acho, Mauro, não sei se você concorda, que eles vão perceber, não tem como a gente ganhar a Libertadores novamente como a gente ganhava se não entrar SAF. Porque é muito mais dinheiro para os times brasileiros. Mas nem todos os times são SAF, né? O Palmeiras não é SAF, o Flamengo não é SAF, o Atlético Paranaense não é SAF, o Fluminense não é SAF, né? E o Atlético decidiu, o Fluminense foi campeão, o Palmeiras ganhou 2, o Flamengo ganhou 2 títulos, 2 fizeram uma final, inclusive, Palmeiras e Flamengo. O River não é SAF, o River tinha a obrigação de fazer mais do que fez, né? O River Plate, tirando o Flamengo, que é o vexame maior e incomparável, o Flamengo é o maior concurso de vexame nesse negócio de Libertadores desses 2 últimos anos, né? Negócio ridículo. Mas tirando o Flamengo, o River Plate é o grande papelão, né? Porque todo investimento feito, o Galhardo, inclusive, eu diria que o Galhardo tem muito crédito com a torcida. Mas se ele não classificar o River para a próxima Libertadores, ele tem que classificar pelo campeonato. Agora tem que ganhar jogos e subir na tabela para se classificar. Ele está fora da zona de classificação. O Racing também está fora, mas pode ganhar pela Sul-Americana. E o Boca está fora, mas pode ganhar, que ele está na semifinal da Copa Argentina. O River não tem outra opção. Se ele não classificar, eu não vou dizer para você que a torcida vai questionar, que a torcida ama o cara. Mas na imprensa argentina, eu acho que vai começar a ter uma discussão, porque ele voltou a peso de ouro, contrataram os jogadores que ele pediu para tomar de 3-0, e nesse último jogo pressionou e tal, mas não foi nada bem. Nada o River Plate está muito mal, muito mal. Repito, eu acho que ontem o Peñarol contra o Botafogo foi um time melhor do que o River Plate na noite anterior. O Peñarol acho que incomodou mais, levou mais perigo, fez gols, sabe? E tomou de 5-0. E com um elenco muito inferior, não tem comparação. Você pega o custo, quanto custa o Acunha, que é campeão do mundo, Pezela, né? Que eles contrataram, bota na balança e vê o quanto custa o time do Peñarol. Entendeu? O Peñarol ainda tem aquele goleiro trapalhão ainda, né? Que brincadeira a guerra, né? O cara jogou no América Mineiro, fez 2 jogos só, né? Nem no América Mineiro, que é um time que fica brigando para subir e descer. O Flávio, quem corre esse risco aqui
se não ganhar o título, é o próprio Atlético Mineiro, mano. Ficar fora da Libertadores. Também. A situação do Atlético tem dois caminhos. No Campeonato Brasileiro, ele não vai chegar pelo Campeonato Brasileiro. Vai parar em Sul-Americana. Vai parar em Sul-Americana. Até porque, Vamp, a tendência é o Atlético não se empenhar nesses jogos do Brasileiro. Ele vai se guardar para os jogos finais. E o Botafogo, vamos se o Botafogo não conquistar nenhum dos dois, ele pode estar na Libertadores do ano que vem pela pontuação ele vai. Pela pontuação que ele tem no Brasileiro. O Botafogo está virtualmente classificado da Libertadores. É isso que eu tô falando. O Atlético, né, se não ganhar nada, ele está fora da principal competição, com os investimentos que tem. Sim. O que seria um ano vexatório. Um problema. Mas, enfim, eu acho assim, a SAF é um caminho, mas não é o único caminho, né? Sempre lembrando, a SAF, eu gosto sempre de falar isso, eu falo isso agora para depois não parecer engenheiro de obra pronta. A SAF é uma situação em que você tem um dono. Um clube tem um dono. O dono que quiser investir, ele investe. No dia que ele não quiser mais, ele não investe. Você está à mercê de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Existem momentos de sucesso absoluto, é o caso do Botafogo, e o Vasco, por exemplo. O Vasco também é SAF. O Vasco, a empresa quebrou, está à venda, ninguém compra. O Vasco, gente. Pô, o Vasco é uma das maiores torcidas do Brasil. Quinta maior torcida, né? Muito mais numerosa que a do Botafogo, inclusive. E o Vasco está nessa situação. Quer dizer, ninguém sabe qual vai ser o futuro do clube. Então, não é um mar de rosas, é uma possibilidade que tem os seus riscos, como qualquer negócio na vida, né? Talvez, eu me expressei mal. Para o River e para o Boca não é necessário SAF. Agora, para Racing, para os clubes que têm menos esse tamanho, né? O Racing, não sei, talvez o Independiente hoje em dia, o Estudiantes, eles não vão, você concorda, Mauro, conseguir chegar para brigar por título de Libertadores sem virar SAF? Não faço. Não dá pra mim. Daniel me deu. Vocês concordam ou não? Não escutei, Tico, não escutei. Não, porque o Racing, Estudiantes, Independiente, sem ser River e Boca, que é o que a gente fala, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, São Paulo, esses clubes não precisam virar SAF. Talvez na Argentina só o Boca e o River, que tenham esse tamanho para movimentar dinheiro sem se tornar SAF, ou vocês acham que todos esses, Independente, Estudiantes, Racing, que são os mais tradicionais que a gente fala? O que eu conheço mais é vendo o time jogar. Eu não sei a estrutura de cada um deles, né? Não, eles têm torcida, tem movimento. O problema é que lá, por exemplo, o Racing já faliu, né? Mas eles têm grupo de pessoas que podem, sim, eles têm um público. Tem esse lado cultural bem colocado pelo Mauro, é diferente. Mas eles têm gente suficiente para mobilizar, e se for o caso, né? O governo argentino já aprovou a SAF. E há uma briga com a AFA. A AFA é contra, e os clubes são contra, com exceção do Estudiante e do Tajeres. Isso foi feito em votação, por causa desse lado cultural. Mas a SAF já está liberada lá. Aí é uma questão de ver, qualquer um desses que entrar, que começar a fazer diferença, vai obrigar os outros a fazerem. É mais ou menos por aí. Você pegar um Racing, um Independiente, um Huracan, né? Esses times, eles têm força. São Lourenço, são times que têm força de público para mobilizar, sim. Pô, um Rosário, um Nils, são times... Putz, aquela coisa, o Mauro falou bem, é a comunidade, os caras se fecham em cima daquilo, e aquilo é uma religião para os caras, e é muita gente. Então, o Tajeres ele tem mantido uma certa regularidade, mas ainda não chegou a fazer tanta diferença. Mas se começar a fazer diferença, os outros vão ser obrigados a ceder de alguma forma, né? O Flávio, quando tinha aquela Mercosul, quando fez aquele campeonato lá, PSN, né? Lembra? PSN. Fez o Mercosul. Toda semana eu estava na Argentina, né? Toda semana eu ia jogar lá. E eu ficava olhando assim, fora das Libertadores, né? Eu ficava olhando assim. O amor que esses caras têm mesmo pelos clubes Eu fui em Rosário enfrentar lá. Na época o Pizzi tinha voltado o centroavante lá tinha voltado do Barcelona. E fui pegar o Independente. Toda semana eu tava lá, rasga e tudo. É um amor mesmo, isso que eu falo assim, dos bairros, o pessoal com o time, um amor. Até com os times pequenos. Eu fui pegar o New Old Boys lá. Fui pegar o New Old Boys lá, com o Ortega ainda jogando. É uma coisa de louco. O Estudiante com o Verón, com todo mundo, já. O Verón também já parando. É uma coisa de qualquer jogo lota. E esses clubes, assim, muitos clubes, eles têm uma relação muito forte com a comunidade. Tem clubes que têm escolas, tem clubes que a criança vai treinar no clube e os pais sabem que ele não vai ser jogador de futebol, mas ele vai treinar no clube, o clube percebe que ele não vai ser jogador de futebol, nem sempre tem o talento para chegar tão longe, mas lá ele tem comida.
Então ele vai e o clube cuida disso. É uma relação diferente. É uma relação diferente. Se você vai a um jogo, por exemplo, já foi esses jogos do Noiva Chicago, Chacarita Júnior, são times pequenos, segunda divisão, All Boys. É uma paixão maluca. O Nova Chicago é de Matadeiros, que é uma região dentro de Buenos Aires, um bairro mais afastado, né, digamos assim. É uma coisa impressionante. Assim, foi um jogo lá no ano passado, uma sexta-feira, 5h30 da tarde. O estádio cheio. E assim, você vê que o bairro vai para o jogo. Todo mundo vai para o jogo. Não é o Barra Brava, não. Vai criança, velho. Tinha um cara do meu lado, isso foi engraçado, até eu mostrei no vídeo que eu gravei. Tinha um rapaz sentado do meu lado, ele estava com uma carteirinha. A carteirinha sócio 300 e pouco. Acho que era o avô, tinha foto, aquela foto antiga, sabe? E ele torcia segurando a foto do avô. O avô estava com ele ali. É um negócio de maluco. Eu cheguei discretamente, eu dei uma filmada assim, né? Eu falei, pô, olha isso, né? O cara tá com uma foto do velho ali, que já deve ter morrido há um tempão pela foto, parecia muito antiga. Recentemente um vídeo que ele fez um... O maluco do Racing desenterrou o avô, lembra? Levou o crânio. Então, isso. E teve um outro também que o velhinho viu pela primeira vez o time ser campeão eles ficaram com medo que ele morresse e tal. Não lembro que time foi. O atacante do Racing agora que vai jogar hoje contra o Corinthians, ele foi para o time da 4ª divisão, que eu acho que era a casa da mãe dele. Você viu essa matéria? Passou agora na SPN, tá vendo na SPN. Eu vou... A gente vai... Aqui, o Martins. O Martins estava na 4ª divisão. Sim. Parece que a mãe dele tem um time também. Alguma coisa lá no documentário. Agora a semana ele até pagou lá a passagem para um cara poder viajar e ver o jogo lá em Buenos Aires.